Essa é a quarta parte da nossa aula de equilíbrio ácido-base. Se você não assistiu as 3 primeiras, eu recomendo fortemente que você assista. Então, nós falamos que para regular o equilíbrio ácido-base, nós precisamos de 3 sistemas: o sistema tampão, o sistema respiratório e o sistema renal. E a gente acabou vendo nos tampões o tampão bicarbonato, que é o principal tampão, e que justamente interagem com o sistema respiratório e com o sistema renal. Então, agora vamos olhar mais de perto, um pouquinho rapidamente, qual é o papel do sistema respiratório no equilíbrio ácido-base. Se o pH diminuir, isso quer dizer que começou a chegar mais ácido no sangue. Lembra que quanto menor o pH, mais ácido. Ao chegar mais ácido, o que acontece é que nós temos quimiorreceptores que acabam aumentando a frequência respiratória para eliminar o CO2. Os quimiorreceptores, eles medem CO2. E por que ao chegar mais ácido vai aumentar o CO2? Porque ao chegar ácido, o tampão bicarbonato é deslocado no sentido de consumir o ácido e gerar mais CO2. Em contrapartida, se por acaso o pH começar a aumentar no sangue, o que é aumentar o pH? É diminuir a concentração de ácido, de H+ livre. Com pouco H+, o tampão bicarbonato é deslocado no sentido de consumir o CO2 para formar ácido. E aí o que acontece? Os quimiorreceptores sentem que o CO2 está diminuindo e acabam diminuindo a frequência respiratória, causando uma bradipneia, na tentativa de reter o CO2 que vai sendo formado. Então, o papel do sistema respiratório é: quimiorreceptores vão atuar na regulação da ventilação. Para quê? Para eliminar CO2 se chegar ácido. A eliminação do CO2 é uma forma de eliminar ácido, porque o CO2 ele é convertido em bicarbonato e ácido. Então, eliminando o CO2, nós temos menos CO2 para fazer essa conversão. E o CO2, né, se por acaso chegar base, isso aumenta o pH, porque a base ela neutraliza ácido, ela consome ácido. Então, aí nós precisamos formar ácido. Como o ácido é formado a partir do CO2, então nós acabamos, os quimiorreceptores sentem uma diminuição do CO2, porque ele está sendo consumido para formar ácido. Então, aí diminui a frequência respiratória para tentar reter ácido e repor esse ácido. Então, esse é o papel do sistema respiratório no controle do equilíbrio ácido-base. Eliminar CO2 quando tem ácido e reter CO2 quando diminui ácido ou tem mais base. Podemos pensar assim, ok? O sistema renal é o principal excretor final de ácidos ou de bases. E aqui está ácido, H+, e bicarbonato, que é a nossa principal base. Ele é o principal sistema, só que ele é lento e contínuo, né? Então, o que acontece? Quando aumenta ácido, ele começa a eliminar mais ácido na urina, a urina fica ácida. Quando diminui ácido, ele começa a reter mais ácido na urina e perder mais base. E a principal base é bicarbonato, ele perde mais base para tentar equilibrar o pH, ok? Então, o pH da urina, você lembra que ele pode variar de 6 até 8, aliás, até de 5 a 8, se for o caso, se nós precisamos eliminar muito ácido ou eliminar muita base. Então, a gente altera o pH sanguíneo para não alterar o pH sanguíneo, nós eliminamos mais ácidos ou bases na urina. Então, nós alteramos o pH da urina. E tudo bem, porque a urina é a principal forma de excreção de ácidos e bases, ok? Então, como é que atua o rim? Ele pode aumentar a secreção de ácido. Secreção quer dizer, adiciona ácido ao filtrado. Ele pode aumentar a reabsorção de bicarbonato. Bicarbonato é a principal base, então reabsorve mais base. Ele pode produzir novo bicarbonato se faltar bicarbonato. E ainda ele pode excretar ácido na forma de sais de amônio. Então, eu não vou fazer uma discussão maior, mas o sistema renal ele pode excretar mais ácidos ou bases a depender da quantidade de ácido e base necessário para equilibrar o pH sanguíneo. Então, se tem muito, para não acidificar o sangue, podemos acidificar a urina. Para não alcalinizar o sangue, podemos alcalinizar a urina. Isso é o que basicamente faz. E eu queria terminar esse bloco de regulação dizendo
que os três mecanismos, sistema renal, de excreção de ácidos e bases, sistema pulmonar, de excretar mais CO2 excretando mais ácido, ou reter CO2 excretando menos ácido, tampão intracelular, fosfato principalmente, e tampões extracelular, bicarbonato principalmente, mas hemoglobina, tampão outras proteínas, tipo albumina, todos eles estão agindo ao mesmo tempo, né? Só que quando chega um ácido no sangue, o primeiro a responder rapidamente são os tampões extracelulares, tampão bicarbonato principalmente. Na sequência, tampão hemoglobina, tampão fosfato, aí o sistema respiratório demora alguns minutos a horas para se ajustar e o renal é o mais lento, mas num certo momento todos estão atuando ao mesmo tempo para tentar equilibrar o pH do nosso sangue. E com isso a gente viu os principais sistemas regulatórios do pH sanguíneo. Um abraço a todos, até a próxima aula.